Olá pessoal! Na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo tapete. Ele é bem simples de ser confeccionado e ficou com a medida de 80 centímetros de comprimento e 52 de largura. No decorrer da videoaula eu trago a dica para vocês como confeccionar um tapete maior, uma passadeira e assim ter um jogo de cozinha. Então, através dessa videoaula, vocês podem confeccionar um tapete maior também. Para confeccionar esse tapete nesse tamanho, eu usei 2 novelos do Barroco Max Color, o novelo de 226 metros, que é o novelo menor, mas vocês podem usar apenas um do novelo de 452 metros, que é o novelo grande. E para confeccionar a passadeira, vocês irão precisar de mais 2 novelos do grande ou 4 do pequeno, ok? Então, 3 novelos de 452 metros, vocês conseguem fazer a passadeira e esse tapete, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar? E para essa videoaula, vamos usar o Barroco Max Color, número 6. O número dessa cor é a 5669. Esse aqui é o verde Tiffany. Eu vou usar 2 novelos desse, ok? Esse é o novelo menor, de 226 metros. Então, eu vou usar 2 novelos. Mas se vocês forem usar o novelo grande, de 452 metros, apenas um é o suficiente. Também vou usar a agulha 3,5 milímetros. E novamente indico para vocês, para quem tem um ponto muito apertadinho, usar a agulha número 4, ok? Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar. Então, aqui vamos iniciar com um cordão de correntinhas. Trabalhei aqui um total de 43 correntinhas. Para esse tamanho, 43 correntinhas, ok? Então, depois de trabalhar as 43 correntinhas, eu vou contar a partir dessa correntinha aqui, não dessa que está aqui na agulha. A partir dessa correntinha, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª correntinha, eu inicio em pontos altos. Porque eu iniciei aqui na 8ª correntinha. Aqui, essas duas serão um espaço de 2 correntinhas. 3 correntinhas equivalem a um ponto alto e mais 2 de espaço embaixo, ok? Ficando então com 7 correntinhas aqui, iniciamos na 8ª correntinha. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto, ficando com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e trabalho mais 3 pontos altos seguidos. Então, aqui, essa primeira carreira, vamos trabalhar dessa forma. 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e 3 pontos altos seguidos. E dessa forma, vamos seguir até o final do cordão de correntinhas. E chegando ao final da carreira, trabalhei 2 correntinhas, sobrou 3 correntinhas de base. Pulo 2 correntinhas e na última correntinha trabalho o meu último ponto alto. Então, aqui essa carreira ficou dessa forma. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos.
Então, agora eu vou dar a dica para vocês, para quem quiser trabalhar um tapete maior. Trabalhei 43 correntinhas iniciais e comecei a trabalhar os pontos altos na 8ª correntinha, ficando com 7 correntinhas aqui. Como já havia dito, 2 correntinhas de separação em cima, 2 correntinhas de separação embaixo, 3 correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto, como se fosse dessa forma aqui. Quem quiser trabalhar um tapete maior, terá que aumentar as correntinhas iniciais. E esse tapete, para fazer aumento, será com múltiplos de 5. Então, aumente de 5 em 5 correntinhas. Se quiser um grupinho a mais, que são 3 pontos altos, com intervalinho, terá que aumentar 5 correntinhas. Se for aumentar 2 grupinhos, com 2 intervalinhos, 10 correntinhas a mais. E assim por diante, de 5 em 5 correntinhas, vão aumentando. Então, esse tapete é múltiplos de 5. Então, é bem simples para trabalhar um tapete maior. Apenas aumentar de 5 em 5 correntinhas, o tanto que vocês queiram. Agora, a próxima carreira, vamos virar, subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro desse primeiro intervalinho, trabalho 2 pontos altos. Sobre os pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Então, 3 pontos altos. No intervalinho, 2 pontos altos. Então, aqui, vou seguir até o final da carreira, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Nos intervalinhos, 2 pontos altos, ok? Então, vamos seguir assim até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, temos aqui as correntinhas iniciais. Vou trabalhar 1, 2 pontos altos, no intervalo de 2 correntinhas. Aqui na terceira correntinha, aqui embaixo dos pontos tem 2 correntinhas. Nessa terceira correntinha, sobre ela, trabalho um ponto alto. Então, aqui fiquei com 2 correntinhas de espaço, aqui. Na terceira correntinha, depois das 2 aqui também, conto 1, 2 sobre a terceira, trabalho ponto alto, como se fosse um ponto alto aqui também. Da mesma forma que aqui. Sobre o ponto alto, trabalhei um ponto alto. Faço 2 correntinhas e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Pontos altos. Puxo aqui um pouquinho para o canto, trabalho 2 correntinhas. Aqui tenho 2 correntinhas, na terceira correntinha, trabalho um ponto alto, aqui, e sobre essas 2 correntinhas, um ponto alto, ou melhor, mais 2 pontos altos, ficando dessa forma, ok? Dessa forma. Agora, da mesma forma que trabalhamos o outro lado, vamos trabalhar esse lado. Ponto alto sobre ponto alto. E 2 pontos altos sobre o intervalinho de 2 correntinhas. E dessa forma, vamos seguir até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, tenho as 2 correntinhas final. Trabalho 2 pontos altos sobre as 2 correntinhas. E mais um ponto alto sobre esse ponto alto.
2 correntinhas, dentro desse intervalinho aqui, que é o ponto alto deitado, vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. E prendo aqui na terceira correntinha onde iniciamos a carreira. Prendo com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma. E essa próxima carreira, eu vou caminhar com pontos baixíssimo por uma vez, outra vez e 3 vezes, ok? Então, aqui eu pulei 3 pontos altos, estou aqui sobre o quarto ponto alto, na direção desses 3 pontos altos de baixo. Vou trabalhar também 3 pontos altos, na mesma direção. Então, aqui eu trabalhei um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e no terceiro ponto alto, trabalho 3 pontos altos seguidos, formando um grupinho de 3 pontos altos, na mesma direção desse grupinho aqui. E na mesma direção do intervalo de correntinhas, trabalho 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e trabalho outro grupo de 3 pontos altos, ok? Dessa forma aqui. Então, dessa mesma forma, eu vou trabalhar até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, trabalhei 2 correntinhas e sobraram 3 pontos altos. Vamos pular os 3 pontos altos da mesma forma que no início da carreira, onde pulamos 3 pontos altos. Dentro desse intervalinho do canto, vou trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui nesse intervalinho do canto, trabalhei um leque dessa forma. 2 correntinhas, no próximo intervalo, outro leque. Então, aqui ficou dessa forma. Em um dos cantos, um leque, 2 correntinhas, no próximo canto, outro leque. 2 correntinhas de separação, vou pular 1, 2, 3, na mesma direção desse grupinho, dessa carreira. Inicio trabalhando 3 pontos altos, da mesma forma que o outro lado, 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e o grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui vamos seguir até o final da carreira. Quando chegar no intervalinho dos cantos, vamos trabalhar também leque de 3 pontos altos, nesse canto, 2 correntinhas e outro leque, ok? E fechar a carreira. Dessa forma. Cheguei ao final da carreira, já trabalhei os 2 leques do canto, separado por 2 correntinhas. Aqui no final, trabalho 2 correntinhas, pulo esses 3 pontos e fecho aqui na terceira correntinha onde iniciamos. Então, aqui essa carreira ficou dessa forma, nos cantos ficou assim. Os grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, e nesse canto também ficou da mesma forma. A próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. No intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Essa carreira será apenas de pontos altos, ponto alto sobre ponto alto,
e no intervalinho, 2 correntinhas, ou melhor, de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vamos seguir até o canto com pontos altos e já volto. Chegando ao final da carreira, trabalhei os 2 últimos pontos altos dentro do intervalinho de 2 correntinhas e temos o leque do canto. Trabalho 2 correntinhas e trabalho leque sobre leque. Leque de 3 pontos altos. Trabalhei o leque sobre o leque, 2 correntinhas. Nesse intervalinho de 2 correntinhas da carreira anterior, vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos. 2 correntinhas e repito o leque do canto. Então, aqui ficou dessa forma: leque sobre leque, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos no intervalo de correntinhas. 2 correntinhas, pulo esses 3 pontos altos do leque da carreira anterior e inicio com 2 pontos altos no intervalinho, ponto alto sobre ponto alto. E em cada intervalinho dessa parte do comprimento são 2 pontos altos. Então, vamos seguir em pontos altos dessa forma. Lembrando que aqui, nessa parte, nesse intervalinho, trabalhei 3 pontos altos no intervalinho, ok? Dessa forma. Vamos seguir até o canto. E nesse canto, vamos trabalhar da mesma forma, leque sobre leque, 2 correntinhas, nesse intervalinho, 3 pontos altos, e leque sobre leque, 2 correntinhas, e fechar a carreira. Vou seguir a carreira dessa forma e já volto. Chegando ao final da carreira, depois de trabalhar o segundo leque desse lado, trabalho 2 correntinhas, aqui nesse intervalinho, trabalho 2 pontos altos. Dois pontos altos, já que em todos os intervalinhos da parte reta do tapete, são 2 pontos altos sobre cada intervalinho. Então, aqui nesse primeiro intervalinho, que estava faltando, trabalho 2 pontos altos e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Então, aqui no canto ficou dessa forma. Da mesma forma que o outro lado. Então, sempre seguiremos dessa forma. Agora, onde fechamos a carreira, vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, no próximo ponto alto, e mais um ponto alto. Então, essa carreira será a carreira dos grupinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base e trabalhamos o grupinho, sempre com 2 correntinhas de separação, pulando 2 pontos de base. Dessa forma, vou seguir até o próximo canto. Trabalhei esse grupinho. E aqui já cheguei nesse intervalinho. Então, aqui eu trabalho 2 correntinhas. Nesse intervalinho, antes do leque do canto, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalho 3 pontos altos, 2 correntinhas, trabalho leque sobre leque. Dessa forma aqui. Nessa parte aqui,
vou trabalhar 2 correntinhas. Dentro do intervalinho, vou trabalhar 3 pontos altos. Duas correntinhas. No próximo intervalinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas, leque sobre leque. Duas correntinhas, nesse intervalinho, antes dos pontos altos, vamos trabalhar 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos de base e inicio desse lado da mesma forma que o outro, trabalhando o grupinho de 3 pontos altos, duas correntinhas. Ok? Aqui, vamos trabalhar 3 pontos altos, pular 2 pontos de base, duas correntinhas e 3 pontos altos, ficando da mesma forma que esse lado. E aqui nessa parte menor, está ficando dessa forma. Dentro dos intervalinhos, eu trabalhei um grupinho de 3 pontos altos separado por duas correntinhas. Então, eu vou seguir agora com os grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar nesse lado da mesma forma, aqui nesse intervalinho são 3 pontos altos, duas correntinhas, leque, duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos, leque, duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas e fechamos a carreira. Então, do outro lado, será da mesma forma que esse. Chegando ao final da carreira, trabalhei 3 pontos altos nesse canto. Antes de fechar a carreira, duas correntinhas e fechamos a carreira com ponto baixíssimo. Então, esse canto aqui ficou da mesma forma que no início. Trabalhamos sempre 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. Os leques, nessa parte, também os 3 pontos altos e duas correntinhas de separação. E fechamos a carreira. Essa próxima carreira será a carreira de pontos altos. Subimos 3 correntinhas, trabalhamos ponto alto sobre ponto alto. Dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Então, essa carreira, apenas pontos altos. No intervalinho, 2 pontos altos. Vamos trabalhar dessa forma até chegar ao próximo canto e eu já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira com pontos altos. Nesse intervalinho que antecede o leque, será apenas 2 pontos altos. Então, aqui vocês notem que na carreira onde trabalhamos apenas pontos altos, nesse último intervalinho que antecede o leque, são 2 pontos altos. E nessa carreira que trabalhamos os grupinhos de 3 pontos altos, o último grupo aqui que antecede o leque são 3, ok? Mas nessa de apenas pontos altos, no último intervalinho, são 2. E nessa, 3, ok? Então, é só prestar atenção que as carreiras serão uma repetição. Duas correntinhas, repetimos o leque. Trabalhei o leque. E agora, nessa parte menor, depois de trabalhar o leque, trabalho duas correntinhas nesse intervalinho
serão 2 pontos altos, pois aqui também vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. E no intervalinho, apenas 2 pontos altos. Então, da mesma forma que trabalhamos na parte do comprimento do tapete, nessa parte menor, estamos trabalhando. Então, aqui serão apenas 2 pontos altos no intervalinho, ok? Dessa forma. Duas correntinhas, repetimos o leque. Duas correntinhas. No intervalinho de duas correntinhas, 2 pontos altos. E nesse lado, da mesma forma que o outro, ponto alto sobre ponto alto, e dentro dos intervalinhos, 2 pontos altos, ok? Dessa forma, ou seja, da mesma forma que o outro lado. E aqui trabalhamos dessa forma. Como seguimos aqui em pontos altos, apenas pontos altos, aqui também. Vamos seguir com pontos altos, chegando aqui da mesma forma, trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas, leque, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e o leque. 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos e fechamos a carreira. Então, desse lado, da mesma forma que o outro lado, ok? Chegando ao final da carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo, onde iniciamos. Então, esse lado aqui ficou da mesma forma que o outro lado, ok? Antes do canto, trabalhei 2 pontos altos, 2 correntinhas, o leque, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no intervalinho, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos, intervalinho, leque. E terminamos a carreira da mesma forma, ok? Sempre com 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. Essa próxima carreira, subo 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E aqui será a carreira dos bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e o bloquinho de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Então, vamos trabalhar os bloquinhos até chegar aqui ao canto, ok? Cheguei ao final da carreira, e essa é a carreira dos grupinhos de 3 pontos altos. Então, o que significa nesse último intervalinho, também trabalhamos 3 pontos altos. Duas correntinhas e trabalhamos o leque. Já nessa parte menor, também trabalhamos 2 correntinhas. E aqui também vamos trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos nesse lado aqui. Então, aqui no primeiro intervalinho, trabalho 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 3 pontos altos seguidos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base,
e 3 pontos altos. Duas correntinhas. E no próximo intervalinho também 3 pontos altos. Duas correntinhas e repito o leque. Então, nessa parte menor ficou dessa forma, também com os grupinhos de 3 pontos altos. Dentro do intervalinho também são 3 pontos altos. Nessa lateral, dessa forma. E aqui vamos seguir da mesma forma que trabalhamos do outro lado. Duas correntinhas depois do leque. Nesse primeiro intervalinho de correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Pulo 2 pontos de base e inicio trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos, separado por duas correntinhas. Dessa forma até o final da carreira. Quando chegar aqui nesse intervalinho, são 3 pontos altos, já que estamos na carreira dos grupinhos de 3. Repito o leque aqui da mesma forma que o outro lado, ok? E fechamos a carreira. Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei o último leque, duas correntinhas, 3 pontos altos no intervalinho. Duas correntinhas, pulo 2 pontos de base. Trabalho 3 pontos altos seguidos, o último grupinho aqui. Duas correntinhas e fechamos a carreira no terceiro, ou melhor, na terceira correntinha onde iniciamos. Então, o final da carreira ficou dessa forma. Essa parte ficou da mesma forma do outro lado que trabalhamos. A próxima carreira será a carreira de pontos altos. Subo 3 correntinhas e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Então, vamos seguir da mesma forma que essa carreira até chegar ao canto, ok? E já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, nesse último intervalinho, antes do leque do canto, trabalho 2 pontos altos, duas correntinhas e o leque. Duas correntinhas. E depois do leque, nesse primeiro intervalinho, vamos seguir da mesma forma que a lateral. Dentro dos intervalinhos, 2 pontos altos. E sobre os pontos altos, ponto alto. Então, aqui trabalhei ponto alto sobre ponto alto, e em cada intervalinho, 2 pontos altos, da mesma forma que na lateral. Duas correntinhas, pois estamos aqui no canto. Repetimos o canto. Depois do canto, são duas correntinhas. Na lateral,
iniciamos com 2 pontos altos, 2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Dentro de cada intervalinho, 2 pontos altos, sobre cada ponto alto, um ponto alto, da mesma forma que o outro lado. E aqui nesse canto, nessa parte menor, ficou dessa forma, ok? Ponto alto sobre ponto alto, e dentro de cada intervalinho, 2 pontos altos. Dessa forma, agora com pontos altos, vamos seguir. Desse lado aqui, vamos trabalhar da mesma forma e vamos fechar a carreira. E a próxima carreira será a carreira de 3 pontos altos. Então, eu fecho a carreira aqui, subo 3 correntinhas, trabalho mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos e vou trabalhando os grupinhos. Grupinho de 3 pontos altos, pulando 2 pontos de base. Nesse intervalinho serão 3 pontos altos, da mesma forma que essa carreira aqui. Na carreira dos grupinhos de 3 pontos altos, o último grupinho de 3 pontos altos, ok? Então, na próxima carreira, aqui teremos 3 pontos altos. Trabalho o lequinho, nesse intervalinho de 2 correntinhas, trabalho 3 pontos altos. Pulo 2 pontos de base, trabalho o grupinho de 3. Pulo 2 pontos de base, o grupinho de 3. Então, nessa parte menor, sempre será da mesma forma que a parte maior, ok? Então, aqui será sempre uma repetição das carreiras. Quando trabalhamos os grupinhos, no canto são 3 pontos altos, ok? Olha aqui, os grupinhos de 3, então, nos intervalinhos também é 3 pontos altos. Quando trabalhamos ponto alto sobre ponto alto, dentro dos intervalinhos, são 2 pontos altos. Então, eu vou seguir essa carreira dessa forma até o final, vou fechar ela, e a próxima carreira será a carreira dos grupinhos. E assim sempre intercalando a carreira dos grupinhos e a carreira dos pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhar por mais 8 carreiras. E quando tiver dúvidas, é só olhar as outras carreiras, pois o tapete é sempre uma repetição das carreiras, ok? Intercalando a carreira de pontos altos e a carreira dos grupinhos de 3. Então, eu vou seguir trabalhando todas as carreiras restantes dessa mesma forma e já volto com vocês ao final delas. Então, aqui está, trabalhei todas as carreiras. E contando a partir desse primeiro leque aqui, esse primeiro leque, olha aqui, onde se forma o primeiro leque, eu fiquei com um total de 16 carreiras, ou seja, 16 carreiras que formam um leque. Então, eu estou contando a partir desse primeiro leque aqui, ok? Só uma dica, independente do tamanho do tapete que vocês trabalharem, essa última carreira deve ser a carreira dos bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Então, agora vamos trabalhar a nossa última carreira. Então, aqui, onde eu fechei a carreira com ponto baixíssimo, agora, depois de trabalhar 2 pontos altos, eu trabalho 2 correntinhas, laço meu fio e sobre esse ponto, aqui nesse ponto, segundo ponto, eu introduzo a minha agulha e trabalho mais 2 pontos altos. Dessa forma. Laço meu fio, ainda aqui no intervalo de 2 correntinhas, trabalho mais 2 pontos altos. Laço meu fio, pulo esses 3 pontos altos. No próximo intervalinho, trabalho mais 2 pontos altos, 2 correntinhas. Laço meu fio, venho no segundo ponto alto, trabalho 2 pontos altos nele. Laço meu fio
E ainda no intervalinho, mais 2 pontos altos. Dessa forma. Novamente, laço meu fio, 2 pontos altos, 2 correntinhas, nesse ponto alto, no segundo ponto alto, 2 pontos altos. Ainda no intervalinho, mais 2 pontos altos. Então, o acabamento, a última carreira, vamos trabalhar dessa forma, ok? Eu vou seguir até o próximo canto dessa forma e já volto com vocês. Chegando na parte do canto, estamos aqui no leque do canto, vamos trabalhar 1, 2 e 3. Então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos, 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos no terceiro ponto alto, e termino aqui o leque com mais 3 pontos altos. Então, aqui no leque acrescentamos um ponto a mais. Aqui nos outros leques da parte reta, estamos trabalhando com 2 pontos altos, as 2 correntinhas, 2 pontos altos sobre o ponto alto e terminando aqui com 2. Aqui são 3 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos sobre o ponto e terminamos com 3 pontos altos. E aqui na parte reta, novamente, continuamos da mesma forma, com 2 pontos altos, 2 correntinhas sobre o ponto, 2 pontos altos e terminamos com 2 pontos altos. Então, em toda a parte reta dessa forma, somente no canto que aumentamos um ponto antes e um ponto depois, ok? Então, agora eu vou trabalhar por toda a carreira dessa forma e já volto com vocês. Já cheguei ao final da carreira, agora eu vou fechar essa carreira na terceira correntinha, onde iniciamos, fecho com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, já posso cortar ele, pois o tapete está finalizado. O acabamento final ficou dessa forma. É um barrado bem simples, carreira única, mas que fica muito bonito também. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês para mostrar o resultado final do tapete. Prontinho, está finalizado o tapete. Lembrando que ele ficou com a medida de 80 centímetros de comprimento por 52 de largura. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou da videoaula, deixe seu joinha. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.